gostaria agora de apresentar um VT, que vai nos falar um pouquinho daquilo que iremos estudar neste mês de novembro. Adentramos neste mês de novembro no livro do profeta Daniel, o último dos profetas que estudaremos em nossa jornada bíblica. Acompanhem conosco este estudo, dividido em 5 semanas, que vai explicar detalhes sobre as profecias e as consequências na vida do profeta. Daniel inicia sua missão profética servindo ao então rei da Babilônia, Nabucodonosor, interpretando seus sonhos e dando significado a eles. Daniel serviu também ao governo persa e em ambos governos foi promovido por seus dons. O livro se divide em 2 partes principais. A primeira trata das histórias de Daniel e de seus 3 companheiros, Sidraque, Misaque e Abdênago. Na segunda parte, fala de suas visões proféticas, sendo que algumas delas se referem aos últimos dias e também à vinda de Jesus Cristo. Em dado momento, ainda sobre a história de Daniel e de seus companheiros, houve 2 episódios em que Deus se mostra bondoso para com aqueles que nele creem. Primeiro, ao se recusarem a adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Sidraque, Misaque e Abdênago são jogados em uma fornalha ardente, mas o Senhor os salva. Em um segundo momento, Daniel é lançado na cova por orar ao Senhor, em vez de obedecer ao decreto do rei Dario, proibindo petições a qualquer deus ou homem que não fosse o rei, mas consegue se libertar. O livro nos fala dos dons de Daniel e de suas profecias que fazem referência ao Messias, mas, acima de tudo, nos diz muito sobre a benevolência de Deus com aqueles que são fiéis a Ele. Toda a história de Daniel e sua missão profética você acompanha conosco ao longo de todo o mês de novembro, com o Padre Rodrigo Arnoso e a nossa convidada, que você vai conhecer agora. Certamente, este VT já aguçou a nossa curiosidade daquilo que iremos fazer durante este mês de novembro, que é estudar este profeta Daniel. E a nossa jornada bíblica nós nunca fazemos sozinhos, nós sempre convidamos alguém que passa aqui um tempo conosco, nos ajudando a entender o livro que propomos como estudo para o mês. E neste mês vamos contar com a presença da doutora em Teologia Bíblica Francisca Sirlena, ela que é formada pela PUC São Paulo e quem gostaríamos de acolher mais uma vez aqui no nosso programa. Bem-vinda entre nós. Obrigada, Padre Rodrigo, pelo convite. É sempre uma alegria poder partilhar, poder conversar sobre a palavra de Deus, essa Bíblia, esse livro, tão querido e tão necessário para que a gente possa entender melhor os desígnios de Deus e a nossa religião. Muito obrigada. E Sirlena, eu gosto sempre de dizer que é sempre importante a gente também ter este olhar feminino da palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, que nos ajuda também a crescer no conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, obrigado a você que aceitou este convite de nos conduzir nesta jornada do mês de novembro. E para a gente começar aqui a nossa roda de conversa, esse nosso bate-papo, nós estamos aí nos 3 primeiros capítulos do livro do profeta Daniel. E a pergunta que eu coloco para a gente começar a nossa conversa é essa: por que o rei Nabucodonosor atacou Jerusalém? Bom, o livro do profeta Daniel é um livro da literatura apocalíptica, então é um livro realmente muito difícil, de interpretação, com muita simbologia, um livro carregado de visões, de revelações, enfim. Mas é um livro que nos ajuda a enxergar um pouco também a história, a história de Israel. Existem 2 cronologias aí no livro, uma interna do livro, e que tudo acontece no século VI a.C. E tem uma outra cronologia também, que os estudiosos que se debruçam sobre esse livro, os historiadores e tudo mais, dizem de uma redação final no século II a.C. Então,
por tudo isso, é um livro bastante complicado. Mas então, do rei Nabucodonosor, que é o segundo, né? Naquele período que ele está fazendo a expansão do seu reino, são motivos, são razões, né? Políticas, que por isso ele invade Jerusalém. Jerusalém é a capital do reino de Judá, e ele quer expandir o seu império, né? E quer tomar aquele território. Enfim, Jerusalém, então, é arrasada, o templo é arrasado, e tudo por uma questão mesmo de momento do império querer expandir, né, o seu reino e tomar, então, territórios. Essa é, assim, o motivo maior de Nabucodonosor invadir Jerusalém. E depois, como Daniel, então, os seus companheiros, eles serão fiéis às leis de Moisés? Ah, sim. Então, isso é uma pergunta muito importante. Por quê? Nessa invasão, Nabucodonosor quer fortalecer a sua corte, e ele pede que essas pessoas todas que estão sendo exiladas, né, que é o famoso evento, né, do exílio na Babilônia, que Daniel trata aqui, né, no início do livro. E ele quer, então, rapazes, né, que sejam de sangue nobre, que sejam de boa aparência, né, que sejam inteligentes, porque, na verdade, ele quer levar esses jovens para a sua corte. E aí, Nabucodonosor, ele diz o seguinte para os seus, né, vamos dizer assim, o encarregado dos eunucos, enfim, a pessoa que vai tratar, tragam esses rapazes dessa forma, como eu falei, para eles se tornarem, então, servos da corte. E aí, olha só o que acontece, é muito interessante, porque nesse momento que esses rapazes são judeus, né, são fiéis a Deus, eles vão para a corte de Nabucodonosor e eles querem o quê? Primeira coisa, tirar a identidade deles, porque é uma perseguição, né, religiosa que está acontecendo ali digamos assim, na trama, né, dessas narrativas. E ele, primeira coisa, tira o nome deles. Então, os nomes são trocados. Isso é uma questão assim que vai abalar um pouco, né, a estrutura desses 4 rapazes. Além disso, eles têm que comer da mesa do rei, que para o judaísmo é uma coisa muito complicada, porque eles têm uma dieta de alimentação diferenciada, né? Depois eles vão ter também questão das orações e tudo mais. Então, quando Nabucodonosor pede, né, para que esses rapazes se tornem, então, sejam treinados, né, entre aspas, para a sua corte, então ele tenta tirar tudo deles da questão religiosa. Então, é um desafio muito grande para eles se manterem na lei de Moisés, mas eles vão se manter. E Daniel também, ele ensina, né, o rei, ele dá alguns ensinamentos através das visões, através da inteligência que tem. Quais são esses ensinamentos, Silena? Olha, são muitos ensinamentos, né? O primeiro deles é através da coragem de Daniel, através da coragem dos amigos de Daniel, eles demonstram a fidelidade ao Deus de Israel, a fidelidade desses ensinamentos. Então, para mim, a palavra-chave é testemunho, né? Porque esses quatro judeus que têm o seu povo perseguido, exilado, né, na Babilônia por Nabucodonosor, primeiramente, e depois tem os outros imperadores, eles, com o testemunho deles de fidelidade ao Senhor, de fidelidade ao Deus Altíssimo, ele vai ensinar que existe um ser maior do que os ídolos que eles adoram, né? Porque é um pouco isso também, a questão religiosa ali. Uma luta de reis e de impérios contra o reino de Judá,
porque ele está um pouco atrapalhando, né, com Deus que ele acredita. Então, o ensinamento vem através do testemunho, porque eles não têm medo, eles vão enfrentar, e a gente vai ver que eles vão enfrentar situações muito difíceis, né? Eu vou até olhar aqui na Bíblia, né? Os enfrentamentos que eles fazem, que nós estamos estudando aqui os três primeiros capítulos, da questão dos rapazes que não desobedeceram o rei, e eles tiveram que enfrentar a fornalha, né? Porque existia uma ordem que eles tinham que adorar uma estátua, adorar um ídolo. Então, a questão religiosa está muito ali na idolatria, né? E eles dão esse testemunho, eles realmente acreditam que Deus vai interceder por eles, e a gente vê na narrativa que intercede. Sirlena, se a gente pudesse resumir em 2, 3 palavras o ensinamento destes 3 capítulos para as nossas comunidades hoje, o que você diria? Eu diria que, pelo testemunho de Daniel e dos seus 3 amigos, a coragem que eles têm de enfrentar o rei, de desobedecer ao rei, mas obedecer ao seu Deus, a obedecer às leis, os mandamentos de Deus através de Moisés e todo o caminho que eles fazem. Então, eu acredito que sabedoria divina que eles acreditam receber, né, e eles agem pela forma como eles agem, como as narrativas contam as histórias, eles acreditam nessa sabedoria que eles recebem como dom de Deus. Então, a soberania de Deus, a fidelidade desses rapazes judeus que, diante de Deus, eles não temem nada, nem o risco da sua própria vida, né? E para que haja uma conversão, que no fundo é um pouco isso, né? A conversão desses reis opressores possa acontecer, então Deus intervém na história e mostra a sua sabedoria, ao ponto dos reis também, ao seu tempo, reconhecerem que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. Sirlena, muito obrigado por este nosso primeiro encontro, por essa jornada que começamos a fazer no dia de hoje. Você voltará aqui no nosso programa e a gente vai ainda conhecer muitas coisas do livro do profeta Daniel. Paz e bem para você. Obrigada, paz e bem, Padre.